Bom, pessoal, hoje nós vamos falar dos objetos da criminologia. Então, a criminologia ela se diferencia do direito penal porque ela atua na causa. Ela quer explicar a causa do crime. Então, todas as teorias que nós vamos estudar nesta primeira unidade vão ter o foco o quê? Na causa do crime, no porquê do cometimento do crime. Então, lembrando que o direito penal ele atua na consequência. Vamos estudar, então, a perspectiva do antes, do porquê. Então, entender que a criminologia é uma ciência empírica, é uma ciência de resultados, de experimento. A criminologia, ela traz, então, uma gama de interdisciplinariedade. Então, vamos ter um foco na antropologia, na sociologia, na biologia, principalmente com as primeiras teorias que vamos estudar, que tem efetivamente um aspecto determinista biológico do sujeito criminoso. Então, esse foco interdisciplinar da criminologia a diferencia, obviamente, dos ramos propriamente ditos do direito, como o direito penal, que é a ciência mais, é o ramo mais próximo da criminologia. Então, como objeto da criminologia, nós vamos ter o quê? O delito propriamente dito, porque a partir do delito praticado vamos tentar estabelecer a causa, o criminoso, a vítima e também o controle social. Então, acompanhando aqui no quadro, podem perceber que como objeto da criminologia, o crime, o delinquente, a vítima e o controle social. Quando falamos em crime, vamos pensar então, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual, crimes contra crimes de colarinho branco, não importa então qual a perspectiva do crime, efetivamente, qual o bem jurídico praticado. É o fenômeno criminoso, é o fenômeno do crime. Então, quando falamos então no delinquente, qual é o aspecto desse criminoso? O que esse criminoso então tem, digamos, alguma percepção biológica, algum determinismo, é um fator externo, é um fator da maneira que ele foi criado, onde ele mora, em que meios ele teve, que fatores que ele teve de predisposição ao crime. A questão da vítima vai ser um tópico interessante, porque a questão da vítima, hoje em dia é muito tratado dentro da vitimologia, que é, obviamente, um aspecto importante da criminologia, ver até que ponto a vítima tem ou não uma participação no crime, até que ponto a vítima, nesse contexto vulnerável, né, teve ou não, então, uma participação no ilícito. Óbvio que, tratando, quando a gente leva a questão da vítima para o direito penal, a gente sabe que o direito penal praticamente deixou de fora a vítima, muito pouco é tratada a vítima. A vitimologia, dentro da perspectiva da criminologia, já tem várias vertentes, várias teorias. Então, o nosso estudo da vítima aqui será muito mais amplo do que a abordagem dada simplesmente no direito penal. E, muito importante, é o controle social. E aqui eu me refiro ao controle social, que tem as duas vertentes, o controle social informal e o controle social formal. Para o controle social informal, então, nós vamos observar que a família, a religião, a escola, esse controle informal sobre o sujeito, que existe de todas as formas, nós estamos sujeitos ao fato social, à coação social informal o tempo todo, muitas vezes não é capaz de conter o ilícito, o ímpeto criminoso. Então, a quebra de uma expectativa social de conduta, muitas vezes não o controle informal não dá conta de não permitir essa quebra de uma expectativa social de conduta. O que acontece, então, que é muito interessante? O controle informal, que nós vamos estudar, esses aspectos, quando ele falha entre o controle formal. O que seria o controle formal? Quando há efetivamente uma atuação da polícia, do Poder Judiciário, do Ministério Público sobre o sujeito. Interessante que as teorias, dentro dessa primeira unidade, na perspectiva histórica, não contemplavam praticamente a ação dessas instâncias de controle formais. A última teoria que vamos estudar, sim, mas num primeiro momento, qual era a perspectiva? O sujeito. O problema está no sujeito. Então, vamos estudar na perspectiva do controle social, de que maneira, então, saindo do sujeito,
do fenômeno da questão biológica, do determinismo, do atavismo com a escola antropológica, de que maneira esse controle social, então, mal exercido, fomentou o crime? E de que forma o controle formal exercendo sobre o sujeito vai prevenir que ele pratique novos crimes? Então, a atuação das instâncias de controle formal, elas passaram a ser um foco da criminologia a partir da Escola de Chicago, que se desloca o estudo da criminologia dos autores italianos. Então, nós vamos, no primeiro momento, estudar a antropologia criminal, a sociologia criminal, a psicologia criminal, que estavam efetivamente concentradas na Itália. A partir de meados do século XX, se desloca o estudo da criminologia da Itália para os Estados Unidos. E aí nós temos um momento histórico interessante, porque no momento histórico, pós-guerra, o que nós tivemos historicamente falando nesse aspecto? O chamado baby boom. E o baby boom foi o quê? As famílias americanas aumentaram muito após o pós-guerra. Então, os soldados voltavam da guerra e as famílias aumentaram muito. Então, interessante que em meados dos anos 60 e 70, as universidades americanas estavam abarrotadas de alunos. É interessante que aquele momento, então, do pós-guerra. O que aconteceu? Outro momento que se vivia nesse período era a Guerra Fria. Então, se incentivava muito o estudo, a pesquisa, novas tecnologias e novos, enfim, na ideia de conter o comunismo, né, o capitalismo ali norte-americano, fomentando a pesquisa. Se sobressaiu, então, na criminologia, a chamada Escola de Chicago. A Escola de Chicago, como o próprio nome diz, começou na Universidade de Chicago. E qual foi o foco da Escola de Chicago? É tentar desconstruir as escolas históricas da criminologia e trazer novos argumentos e novas perspectivas. Então, passou-se a questionar o quê? A questão urbanística, a questão geográfica, questões ligadas às subculturas delinquentes, como que as pessoas se adaptam a modelos de violência. Então, nós tivemos uma série de questionamentos a partir da Escola de Chicago, que tornou, então, a criminologia muito mais amplo o estudo, saindo do foco somente do criminoso. Então, nós vamos verificar a partir daí que o estudo se tornou crítico. Então, nós tivemos aí a ideia de uma criminologia mais crítica, questionando que há uma dominação de classes, há uma perspectiva marxista no estudo de base, que depois se ampliou para a Escola de Chicago, que dizia o seguinte, né, em outras palavras, vamos questionar agora por que só é crime o que a classe dominante determina. Então, lembrando que no nosso objetivo da disciplina, eu deixei claro ali que nós teremos um viés crítico. Então, na escola crítica da criminologia, há esse contexto também de questionamento do porquê que só é crime o que a alta classe determina. A partir desse momento, olhem que interessante, o mundo começa a olhar o quê? Não pode ser crime só o que o pobre pode praticar e o rico sempre ser vítima, né, do crime. Agora não, vamos mudar o foco. Existem crimes que o rico pratica. Então, saindo daquela ideia que o rico só poderia ser criminoso se ele fosse psicopata, matasse alguém ou maníaco sexual, não. Agora vamos ver o crime do ponto de vista desse rico como criminoso. O que acontece no mundo afora? A criminalização de condutas do colarinho branco. O Brasil teve um atraso nesse momento por conta do período que nós vivíamos aqui da ditadura militar. E as primeiras leis no Brasil criminalizando o colarinho branco foram a partir da década de 80. E no mundo todo já se criminalizava antes. Então, veja, a criminalização do colarinho branco no Brasil tardou muito, a partir da década de 80. E qual foi o embasamento, então, dessa criminalização? Todo esse aporte da escola crítica questionando, então, essa preponderância, então, do rico sobre o pobre. Então, nós temos ainda muito esse ranço da ideia de que vítima é sempre o rico e o criminoso é sempre o pobre. Tanto que no nosso Código Penal, o maior capítulo de crimes são os crimes contra o patrimônio, e em vários códigos a mesma coisa. Então, o viés da criminologia, ele sempre vai tangenciando
o direito penal? Ele vai, na verdade, tentando dar explicações e dando suporte para que as leis possam também ser alteradas. Então, claro que o viés da criminologia, nesse ponto, tem que ser interdisciplinar. Ele não pode ficar engessado e atrelado somente ao direito penal. Por isso que nós vamos tratar aqui muito de situações relativas à antropologia, à sociologia, à própria biologia. Tá? Nesse primeiro momento, então, o que eu queria deixar claro para vocês é justamente esse objeto, né, esse trato da criminologia. Então, vamos nos ater ao controle social, à figura do criminoso, ao delito propriamente e à vítima. Ok? Então, por hoje é isso, pessoal.